A verdade sobre viver do crochê e ninguém te conta. Oi, eu sou Thaís, sou dona da marca TM Crochê. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a experiência de como é viver do crochê e a verdade nua e crua de como que realmente funciona viver do artesanato, sendo um pequeno empreendedor e não sendo tão conhecido. Hoje em dia, muitas crocheteiras, principalmente as mais famosas, algumas assim, não todas, tá? Mas muito, faz parecer que é muito fácil vender, faz parecer que é muito simples vender, só que na verdade não é bem assim. Eu trabalho com vendas há muitos anos, já vai fazer uns 7, 8 anos que eu trabalho com vendas. E não vendas só de crochê, tá? Com venda de crochê, que eu me dedico ao crochê, já tem mais ou menos uns 4 a 5 anos, mais ou menos, que eu me dedico totalmente a vender crochê, tá? Mas antes disso eu já trabalhava com vendas em outro ramo. E eu costumo falar que existem dois tipos de vendas. A venda por necessidade e a venda que é aquela que é por luxo, que eu considero a venda do crochê. E calma que eu vou te explicar tudo isso aí. Hoje em dia parece ser muito fácil vender crochê, né? A gente acha que quando a gente vai abrir uma loja de crochê, né, seja online ou seja física, a gente vai conseguir vender assim, porque tá bombando, o crochê tá super em alta, feito à mão, enfim, é exclusividade. Então a gente acha que a gente vai vender super bem, só que não é bem assim. Quando a gente fala de viver totalmente do crochê, onde a gente vai ter que vender peças artesanais, não é simples, gente, porque, como eu falei, para mim existe dois tipos de venda, a de necessidade. Qual é a venda de necessidade? É aquela onde você tem a necessidade de comprar, como por exemplo, comida, roupa, tá? Mesmo que demore, mas roupa a gente sempre está comprando, seja para um evento, seja para trabalhar, seja para a escola, ou seja, roupa é uma necessidade praticamente da maior parte da nossa vida. Comida a gente come todos os dias, então é uma compra necessária, a gente necessita comprar comida, né? Se você tem um veículo, você precisa abastecer. São setores de vendas que as pessoas não têm nem dificuldade em vender, porque a gente necessita desse produto. Então a gente vai lá e compra. Então nem precisa ter um marketing muito grande dessas empresas, tá? Mas quando a gente fala de viver do crochê, de vender crochê, a gente esquece que o nosso produto, por mais lindo que ele seja, por mais fantástico que a gente consiga fazer peças com as nossas mãos, ele não é um produto que a gente necessita. Ele é um produto que se encaixa no produto de luxo. Porque quem precisa de bolsa de crochê, por exemplo, eu atualmente só vendo bolsas em crochê. Mas quem necessita de fato pegar R$200 do seu salário, R$150, que a peça mais em conta que eu vou ter aqui vai ser em torno de R$150, R$120 uma bolsa, tá, de crochê. E ainda assim, sem eu ganhar muito em cima, mas eu tenho peças de R$120, R$150 em crochê. Então, qual a necessidade que a pessoa vai ter em tirar todo esse valor do salário dela, de um salário mínimo, vamos supor aí, para comprar uma bolsa? Para que ela necessita dessa bolsa? Então, quando eu falo que vender crochê não é simples, é exatamente por ele não ser um produto que as pessoas necessitam, porque ninguém necessita de peças em crochê. Peças em crochê são peças realmente de luxo, tá? E eu não tô falando que é uma pessoa que só quem compra, quem tem dinheiro, quem é rico, não. Quem decide ter o crochê, quem decide gastar seu dinheiro com crochê, é porque ele gosta, obviamente, do artesanato, ele valoriza o artesanato, mas ele também tem a consciência que é uma coisa que ele não precisa, mas ele vai. Por quê? Porque ele quer aquela peça, porque é uma peça que você, de certa forma, demonstrou que ele precisa ter ali naquele momento, só que de fato a gente não precisa. E quando a gente fala de vender crochê, a gente tem que aplicar marketing muito grande, sim. Para vender crochê, para você conseguir viver disso, você tem que saber ser marqueteira, você tem que saber vender muito. Você tem que apresentar o seu crochê como um crochê exclusivo de verdade, não só uma frase lá do ChatGPT que você pega, não. Você tem que aprender, porque você vai competir com outras crocheteiras. Outra coisa que é muito difícil, que muitas crocheteiras não falam para vocês, viver totalmente só da venda das peças também é muito difícil. Por quê? A maioria dessas crocheteiras que vocês veem, que são grandes, que inclusive eu admiro bastante elas, mas se vocês forem entrar na maioria dessas crocheteiras que tem mais de 50 mil seguidores, 20 mil seguidores, 100 mil, 200 ou quase 1 milhão de seguidores, pode entrar, que na bio delas, por mais que elas façam vendas pro Brasil todo por conta da fama que elas têm, por conta do produto maravilhoso que elas apresentam, né, e de um marketing muito bom que elas têm, fora a venda, pode ver que lá a maioria vai vender curso, porque curso
é uma coisa que também traz muito dinheiro. E eu acredito que você acaba ganhando muito mais. Por quê? Você sempre está levando peças novas. Aí tem várias formas de trabalhar com curso. Tem as videoaulas únicas, tem os planos vitalícios, os planos de mês. Você acaba ganhando mais, porque quando você tem uma visibilidade muito boa, você acaba atraindo mais crocheteiras e fazendo com que essas crocheteiras paguem, né, a videoaula de 10, 20, 50 reais. Aí vai variar o custo. Então é uma outra renda, né, que elas acabam fazendo também. Então não é tão simples viver somente da venda do crochê, né, em relação a peças, tá? Porém não é algo impossível também viver do artesanato, mas você vai ter que se doar completamente para isso. Você vai ter que saber que você vai ter momentos que vai estar super em alta, que você vai ter muitas vendas, e vai ter momentos que não, porque para trabalhar com venda de produtos de luxo acontece isso, né? É por temporadas, né? Por isso que a gente tem que buscar outros meios para viver totalmente do artesanato. Também uma outra ideia bacana para poder complementar aí a sua renda também é você gravando vídeo, igual eu tô fazendo aqui, para falar sobre artesanato, ensinando como eu faço também, gravo tutoriais. Então, tipo assim, dá para viver do artesanato, mas não é tão simples vender o artesanato. Não é tão simples viver totalmente da venda do artesanato, por ser um produto que as pessoas não necessitam. Porém, não é impossível, você só precisa ter estratégias corretas. Você precisa se posicionar. Quem trabalha com esse tipo de produto tem que ter um posicionamento perfeito. Você tem que ser autoridade naquilo que você está fazendo. E quando eu falo de autoridade, não é você se achar melhor do que as outras pessoas, mas é você entregar um produto de qualidade para quando ele chegar para o seu cliente, ele realmente ser aquele produto impecável, como você mostra nas suas redes sociais. Então, gente, não é tão simples. Por isso que muitos de nós nos frustramos quando começamos e não vendemos, porque a gente não entende como funciona tudo isso. E no começo eu me frustrava muito até entender que de fato não é tão fácil, mas se realmente é o que eu desejo, se é o que eu quero, é viver do artesanato, eu preciso saber as estratégias corretas para vender esse produto, para conseguir viver desse meio, né, do artesanato. Por enquanto eu não vivo só do artesanato, tá? Mas eu tô caminhando aí ao longo desses 5 anos aí que eu trabalho com crochê para eu viver somente disso, né? Então é questão mesmo de saber lidar, de saber se posicionar. E não existe só a maneira de você abrir uma loja para trabalhar com artesanato. Você pode trabalhar com artesanato através das suas redes sociais, ensinando, como eu já falei, dos cursos, né? Ensinando de forma gratuita também nas plataformas para você monetizar e você conseguir viver da sua arte. Só que de qualquer maneira você vai ter que se posicionar, você vai ter que saber fazer um grande marketing para que as pessoas enxerguem algo de qualidade em você, para que as pessoas te enxerguem de verdade, para que as pessoas respeitem o seu trabalho. Então você tem que passar essa autoridade, seja para vendas físicas ou seja para vendas online. Você tem que ter autoridade naquilo que você está apresentando para os seus clientes. Mas eu não tô aqui para desanimar ninguém, tá? Eu tô aqui para falar a verdade para vocês, que não é tão simples. É possível, só que vocês têm que trabalhar muito, vocês têm que dar duro, sabe? Não pode desistir, não pode desanimar. É constância, você vai ter que manter uma constância. Você tem que ser uma pessoa ativa nas redes sociais também. Você tem que usar as suas redes sociais a seu favor. Thaís, mas eu tenho vergonha. Aí vai ficar um pouco difícil, tá? A gente que consegue vender sem aparecer, como muitos falam, ah, você não precisa aparecer, mostra só as suas mãos, não sei o que, não sei o que. Mas até para isso, gente, vocês precisam investir também, nem que seja num tráfego pago ali e tudo mais. Então não é tão simples quanto as pessoas falam para vocês, só que também não é algo impossível. Vocês só precisam se posicionar da maneira correta, vocês precisam entender que é um caminho que para percorrer ele vai ter muita dificuldade, muita batalha, e você precisa ser forte o suficiente para enfrentar todas essas batalhas, parar de medo de vez e começar a trabalhar forte naquilo que você é bom. Se é o teu sonho, se é a tua vontade, pode ter certeza que você vai conseguir. Só que você tem que trabalhar muito em cima de marketing, você tem que aprender a falar com seus clientes, você tem que aprender a construir um produto qualidade, tá? Não só nas fotos, não é só as suas fotos que tem que ter qualidade. Para você também ter uma base de cliente boas, você tem que entregar um produto muito bom. Para quando chegar para o seu cliente, ele pegar naquele produto, ele se apaixonar igual ele se apaixona pelas fotos que você publica. Então não é só foto bonita, o produto ele tem que chegar bonito também para o cliente. E eu não estou falando de embalagem não, tá? Eu estou falando de estrutura mesmo, independente do que você trabalha aí na área do artesanato, na área do crochê, que é o meu caso aqui, né? Então os seus clientes, eles têm que pegar
sentir a qualidade e ver que você colocou autoridade. E aí você gera um desejo. Ao invés disso aí, você vai gerando vendas que você vai vendo e vai dando certo. Só que é o que eu sempre falo, vai ter momentos que vai estar muito bom, vai ter momentos que não. Então você vai ter que aprender a lidar com todos esses momentos aí na área de vendas, porque trabalhar com vendas é difícil por natureza, e ainda trabalhar com vendas em artesanato é mais difícil ainda. Mas isso, gente, eu tô falando pela minha experiência, eu tô falando do meu caso, da minha experiência, tá, com vendas na área do artesanato, na área do crochê, tá? Não tô falando por nenhuma crocheteira aqui, eu estou falando por mim, que estou há um tempinho aí tentando viver do meu artesanato, focando em realmente fazer isso aqui dar certo, tá? Sendo uma pequena empreendedora não tão conhecida. Eu já tenho vários vídeos aí que já bateram bastante visualizações, 200 mil, 50 mil, tal. Tem alguns vídeos meus que são viralizados, principalmente tutoriais, tá? Então, é possível você fazer um bom trabalho e as pessoas gostarem, só que não é todos. É um vídeo a cada 50 que eu posto que dá bom no momento, até realmente eu conseguir essa autoridade aqui na internet, tá? Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Me desculpa se eu não consegui falar totalmente bem assim. Me contem aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga, dicas do que vocês podem trabalhar, como fazer, como falar com os clientes, tudo isso aí, gente. Dá pra gente estudar, dá pra gente conversar, é um papo muito legal também, porque trabalhar com artesanato não é só o crochê, tá? Não é só o produto, tem todo um sistema por trás realmente para poder tudo dar certo aí na sua loja de crochê, tá? Então a gente vai conversando e eu vou mostrando também a minha evolução aqui para vocês, eu vou falando um pouquinho do que vai acontecendo aí, se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aqui seu comentário, fala se você gostou ou não. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado, nem que seja um pouco vocês, tá? Então, beijos!